Olá, meus queridos alunos. Estamos aqui mais uma vez e o objetivo é entregar a você aulas de história para o seu curso secundário. Te convido a compartilhar, comentar e dar um like se os assuntos aqui tratados fizerem diferença para você. Quero pedir também que ao assistir essa videoaula você esteja num ambiente tranquilo, um ambiente que possa ouvir a aula confortável, com um caderno e uma caneta na mão. É importante isso, porque nós iremos falando aqui e vocês vão ter a oportunidade de fazer anotações dos assuntos que serão tratados. Quero também, pedir, lembrar você que o seu corpo chega onde sua alma chegar. Então te convido a ir longe, muito longe. Venha comigo. E onde você chegar, lembre que sua história de vida te leva a um lugar que você nunca chega sozinho. Quero estar com você no pódio do primeiro lugar dos vencedores. Eu acredito em você. Então vamos lá? Estou aqui para acabar com esse vírus que está impedindo você de chegar ao saber. Se o novo normal agora é o mundo virtual, então vamos juntos tocar o terror e mudar o jogo. Nada de ficar em casa parado, é hora de estudar. Vamos viver a história hoje e agora. Nestas aulas, você vai começar a estudar os principais assuntos da história que podem aparecer na sua prova de Ciências Humanas e do Enem. E servirá para toda a sua vida e todo o seu início de uma nova jornada, uma nova pesquisa. Eu te pergunto, você estuda numa escola, essa escola está equipada com internet? Será que você, como aluno, tem um canal aberto com sua escola nesse momento de pandemia do coronavírus? Enquanto isso, eu te ofereço aqui aulas virtuais totalmente gratuitas. Aulas totalmente gratuitas para oferecer suporte nas suas matérias enquanto a vida não volta ao normal. Espero que você aproveite essa proposta de aprendizagem. Não esqueça de dar o seu like e compartilhar para mais colegas desfrutar dos conhecimentos que lhes serão úteis neste canal. Um abraço, eu sou o professor Bernardino Gaioso, professor de História, que tenho esse projeto Convídeo. Professor Convídeo é uma iniciativa de quem acredita na libertação através dos conhecimentos. E eu acredito nisso, por isso estou aqui junto com vocês. Bom, hoje nós temos aqui aula legado cultural dos impérios romanos e grego. É uma história geral, é a aula número 6. Esse é destinado aos alunos do primeiro ano e do eixo 6 do ensino secundário.
Então vamos lá. Legado cultural dos impérios romano e da Grécia. Não se esqueça de compartilhar e deixar os seus comentários e o like também. É muito importante para que essa aula vá mais longe, atinja mais colegas. Bom, a influência cultural das civilizações da Grécia Antiga e de Roma. Esse é o nosso propósito hoje aqui, com essa aula totalmente gratuita. Vamos revisar a influência cultural das civilizações da Grécia Antiga e de Roma. Haja vista que conceitos como democracia, filosofia, teatro e artes em geral, arquitetura, sobremaneira na dita sociedade ocidental, receberam contribuições significativas dessas importantes civilizações. Olha que nós já tratamos em aulas anteriores, falamos da Grécia e falamos de Roma. Hoje nós estamos aqui falando do legado cultural que essas duas civilizações deixaram para os nossos dias. Vamos lá? O rico legado cultural grego, a Grécia Antiga. O rico legado cultural grego deixou marcas simbólicas e permanentes em toda a história da sociedade ocidental. O ideal de beleza impressos pelos gregos em suas obras artísticas, bem como o grande afinco que dedicaram às suas obras arquitetônicas, científicas e filosóficas, consiste em um marco cultural sem precedentes. Em um marco cultural sem precedentes. Essas duas impérios, esses dois impérios, o grego e o romano, deixaram realmente uma marca fundamental. Ainda que milhares de anos tenham se passado desde as suas realizações. Ou seja, essa cultura chega aos nossos dias e nós veremos mais à frente. Desta forma, nesta oportunidade, iremos relembrar algumas das principais contribuições da Grécia Antiga para a cultura geral dos povos, analisando tais contribuições a partir de cada tópico específico. Grécia Antiga, tradição mitológica e religiosa. São da Grécia Antiga alguns dos principais estudiosos a tratar a história, independente da tradição mitológica e religiosa, como um campo de conhecimento específico. Ao grande Heródoto coube a alcunha de pai da história. Falamos isso na primeira aula nossa. Ou seja, Heródoto é hoje nosso considerado pai da história, quando dedicou-se a relatar os acontecimentos das guerras médicas, conflitos entre gregos e persas pelo domínio de áreas comerciais do mar Egeu. Quero lembrar que a Grécia formava várias cidades-estados. Lembre isso. Tem a aula 4 lá que você pode voltar. Autores como Xenófonte, soldado e discípulo de Sócrates e Tucídides, general das hostes atenienses, por sua vez, relataram o que presenciaram durante a Guerra do Peloponeso. Tucídides, por sua conta, buscou imprimir imparcialidade, confrontando informações e cruzando dados distintos em seus escritos, e ainda hoje é considerado um clássico entre os historiadores mais antigos. Filosofia, espírito crítico
grego os levou a questionar absolutamente tudo. Em se tratando de filosofia, é impossível conceber o conceito acerca do tema sem considerar a primazia grega para o desenvolvimento deste campo do conhecimento, a filosofia. O forte espírito crítico grego os levou a questionar absolutamente tudo, desde a transformação do caos em cosmo até a conduta humana dentro da sociedade. Suas correntes filosóficas e personalidades influenciaram até os dias atuais as concepções filosóficas em geral. Os primeiros filósofos gregos teriam surgido por volta do século 6 a.C., 600 anos antes de Cristo, e buscaram compreender como e por que os fenômenos naturais ocorriam. Desta maneira, passaram pela história como filósofos da natureza, ou pré-socráticos, e de certa maneira buscavam compreender a origem de tudo e todos a partir de uma substância material específica. Vejamos como Tales de Mileto, Anaxágoras, Anaximandro, Pitágoras, Filolau, Xenófanes, Parmênides, Zenão, Leócipo, Demócrito, entre outros, tornaram bastante famosos e são clássicos em escolas filosóficas específicas. A exemplo da escola jônica pitagórica. Sócrates era partidário do desenvolvimento da virtude e reflexão. Sócrates de Atenas inauguraria uma nova forma de conhecimento filosófico, destinada a compreender e inserir o homem no contexto social e político das polis gregas. As polis grega, lembrem da cidade grega, cidade-estado, as polis, fazendo frente à chamada escola sofista, que em suma navegava a existência de qualquer verdade absoluta e centrava-se na capacidade de buscar conhecimentos práticos para a vida, utilizando-se de muita retórica. Sócrates, assim como seus discípulos e sucessores, era partidário do desenvolvimento da virtude e da reflexão. Seu discípulo mais famoso foi Platão, também ateniense e fundador da Academia, uma instituição de ensino para a formação de filósofos. Haja vista que Sócrates não tenha deixado nada escrito. Então, coube a Platão registrar os ensinamentos do seu mestre. O mestre de Platão era Sócrates. A arte. A arte, ela vem até os nossos dias. Você vê as novelas, os teatros, as apresentações. Na arte você tem a tragédia e a comédia, o riso e o choro, a alegria e a tristeza. Então a concepção de teatro na Grécia Antiga baseou-se em duas ideias, na tragédia e na comédia. E as peças em geral surgiram como homenagem ao deus Dionísio. Seu apogeu ocorreu por volta de 550 a.C., com destaque para Atenas,
mas terminou espalhando-se por todo a Helade. Entre os principais dramaturgos e obras figura os nomes de Esquilo, Prometeu acorrentado, Sófocles, Édipo Rei, Eurípedes, As Troianas e Aristófanes, considerado o maior autor do gênero comédia. A tragédia surgiu antes da comédia, mas em si todas as peças serviam tanto como forma de entretenimento como forma de crítica à sociedade, abordando temáticas variadas. Podemos dizer que os gregos obtiveram desenvolvimento bastante eficiente nas mais variadas formas de arte, caracterizadas por valores humanistas e voltadas para suas crenças, desejos e paixões, buscando ordem e harmonia. Escultores buscavam retratar o corpo humano à perfeição. Característica mais tarde será resgatada pelos renascentistas. A música, a pintura, a literatura legaram valores igualmente humanos e harmoniosos, sempre embasado em equilíbrio. Seu conhecimento arquitetônico foi ímpar e pode ainda hoje ser visto de perto a partir das ruínas de seus grandes templos, erigidos em homenagem aos seus deuses. Ainda hoje, suas colunas e ordens jônica, dórica e coríntia são admiradas e estudadas, além de refletirem as grandes transformações pelas quais sua sociedade passou ao longo de séculos de história. Sua mitologia é encontrada nas mais diversas obras, o que mostra a importância de seus valores religiosos para sua cultura em si. O desenvolvimento da democracia, herança direta da cultura grega. Lembre-se, democracia, 600 anos antes de Cristo. 600 anos antes de Cristo, estamos em 2020, 600 anos é 2620 anos atrás. Se a democracia ateniense não era perfeita, atualmente, com a diferença de pelo menos 2600 anos de história, nós homens ainda não conseguimos encontrar forma de garantir representatividade para todos os cidadãos. Olha o legado que esses gregos e romanos deixaram para nós na atualidade. Gostou do resumo sobre a Grécia? Veja agora os textos e as aulas sobre Roma. Vamos dar prosseguimento a nosso bate-papo aqui. Mas antes, eu quero ainda pedir, se está gostando, compartilhe, faça seu comentário e dê seu like. Isso fortalece esse canal e chega a mais pessoas, a mais colegas, né? Essa aqui é a aula de História Geral, Legado Cultural de Roma e Grécia. A Roma antiga, do ponto de vista cultural, ela se estabelece e se fortalece através do idioma. Ela se estabelece e se fortalece através do religioso, pois eram politeístas até o momento do nascimento de Jesus Cristo, até o momento da ascensão cristã. As divindades gregas, com outros nomes e representação, Júpiter, Zeus, Minerva
é Atenas em outros. Do ponto de vista cultural, pode-se dizer que os romanos nunca foram muito originais, embora tenham desenvolvido tradições próprias e baseadas em elementos etruscos ou latinos, como por exemplo o idioma. Todavia, grosso modo, o que se verifica é a apreciação romana da cultura grega em geral, já que existe a proximidade e suas relações no Mediterrâneo, no mar Mediterrâneo. No campo religioso foram politeístas até a ascensão cristã. Ao fim do Império, suas divindades eram ligadas ao cotidiano geral das civilizações e suas cerimônias estavam inseridas em assuntos exclusivamente militares, agrícolas, na arte e até mesmo no comércio. Então a religião era praticamente envolvida, né, em todo o comportamento, em todo o segmento da sociedade. Desta maneira, as divindades se assemelhavam e assimilavam às divindades gregas com outros nomes: Júpiter e Zeus, Minerva, Atena, entre outros. O teatro romano foi intensamente explorado. O teatro foi... temos aí a obra de Homero e outros grandes autores gregos que foram traduzidos para o latim e chegam até os nossos dias de hoje. Todos os artistas globais, de todas as emissoras, todos os teatros, todos os artistas, se não estudou o teatro romano e grego, não tem um bom desempenho. Ele precisa estudar muito. Cada artista nosso, ele precisa estudar muito a arte grega, a arte do teatro grego e romano, para ser bom profissional. Nomes como Políbio, Tito Livio e Plutarco figuram como grandes historiadores. Algumas das principais obras biográficas de governantes, generais, entre outros próceres da antiguidade, são de autoria de Plutarco. Tito Livio escreveu a obra História de Roma. Era composta por 142 volumes. Veja que riqueza de trabalho, hein? Que riqueza de exploração. Que riqueza de legado Roma e toda a sua cultura deixa para os nossos dias. Durante o governo de Otávio Augusto, Roma viveu o período de ouro de sua cultura. Por todo o império, principalmente a capital, recebeu um grande número de obras arquitetônicas com influências variadas, como por exemplo o arco e a abóbada. O arco é aquela redonda. Se você vai nas igrejas que você vê aquelas coisas redondas, é uma coisa da cultura arquitetônica romana, porque naquele tempo não se fazia essa construção. Esculturas apresentavam sempre conquistas militares e grandes feitos, tipo a Arena dos Gladiadores. Vocês assistiram aquele filme, Os Gladiadores? Logo mais na frente nós iremos mostrar uma imagem do Coliseu. O Coliseu, certamente a mais famosa, era palco de confrontos. Em suas paredes, diversas esculturas que na maioria das vezes apresentavam conquistas militares de grandes feitos. Em se tratando de entretenimento, considerando o grande número de escravos, grande parte da população livre possuía muito tempo de ócio, elemento perigoso para a manutenção da paz. Assim, diversas formas de entretenimento foram criadas, entre elas as arenas de gladiadores. O povo gostava de ver os escravos brigando com os leões, as brigas entre os gladiadores. Então, o
Coliseu, certamente, a mais famosa, era dedicada justamente a isso. Era a política do pão e circo. Foi justamente criada e aplicada para evitar que o grande número de homens livres se revoltasse contra o Estado. É o nosso futebol, é o nosso carnaval, é a nossa lavagem do Bonfim, é as nossas festas. O povo precisa ter festa para que não fique revoltado contra o Estado. Veja aí, ó, isso é um legado da cultura romana para os nossos dias. O povo precisa de festa para que não pense e não fique revoltado com o Estado que maltrata, que não dá internet para as escolas, para servir aos seus alunos no momento cruel da pandemia. Então, pão e circo, essa era a política romana. O direito romano. Quem não precisa de conhecer o direito? O direito praticado hoje em nosso país e no mundo deriva de tradições e códigos das leis romanas. Expressões comuns no mundo jurídico, com certeza vocês conhecem, provém de Roma e de seu idioma, o latim. O idioma do romano era o latim. Então, habeas corpus, que é a liberdade, habeas data, stricto sensu, ou seja, essas palavras jurídicas no mundo jurídico que é usado atualmente em todo o mundo, todos os fóruns, todos os advogados, eles precisam conhecer esses códigos, essas leis, para ele se comunicar dentro do mundo jurídico, dentro do fórum, data vênia, e lá vai, por aí vai. Além disso, os idiomas, o português, o francês, o italiano e o espanhol, entre outros idiomas, todos esses, eles derivam diretamente do latim. Ou seja, a nossa língua que nós falamos hoje, o português, no Brasil e em Portugal, ela deriva diretamente da língua latina, da língua dos romanos. Outra grande contribuição cultural romana ainda é a filosofia latina, que foi profundamente marcada pela filosofia grega e concorrente pela proximidade, né? Então, o imperador Marco Aurélio, foi considerado aí um grande filósofo estoico. Além disso, algumas expressões, como já falei, o habeas corpus, o habeas data, stricto sensu, essas aí foram uma das contribuições da cultura, do legado do Império Romano para os nossos dias e para o mundo. Isso aí, gente, é para o mundo. Bom, aquele que ainda não deu o like, não compartilhou, e se está gostando, faça isso agora, certo? Faça isso, dê uma paradinha, compartilhe para mais colegas tomarem conhecimento. Essa aula, ela cria força quando você faz esse movimento de gostei ou não gostei. Pode manifestar gostei com o dedo para cima, não gostei com o dedo para baixo. Qualquer forma, o importante é que você manifeste. O importante é que o YouTube, ele quer saber se você gostou ou não gostou, se ouviu ou não ouviu. Isso é importante para ele. E é importante também para essa aula. No início do Império Romano, a partir do governo dos primeiros imperadores, o cristianismo, que era uma doutrina baseada nas pregações e vida de Jesus Cristo, ela foi proibida e perseguida pelo Estado romano. O Estado romano perseguia, tanto é que perseguiu Jesus Cristo quando soube que ele ia nascer, perseguiu quando ele nasceu, perseguiu o tempo todo até condenar ele à morte. Então, o Império Romano realmente ele tinha. No entanto, já no caso do grande império de Constantino, que liberou e ajudou a organizar a religião, e por fim, proibindo
pôs fim à proibição do cristianismo, que viria a se tornar um dos maiores legados da cultura. Ou seja, a cultura romana, ele deixa justamente a religião cristã como um dos grandes legados de crença, de fé que o povo tem. Se você acredita e faz sentido, né, nós não estamos aqui pregando religião, só estamos dizendo da importância que foi Jesus Cristo para a terra e para a população, e que divisão ele fez a partir do momento, com as pregações dele, que ele pregava o amor, não ao ódio, né, o compartilhamento, o dar, oferecer, contribuir, ajudar. Essa é a contribuição que o cristianismo vem fazer aí. Basta observar que a própria hierarquia católica segue o padrão do império, sendo o Papa, dentro da doutrina católica, ele é a figura principal, comparado à figura de um imperador. Gente, nós estamos chegando ao final dessa nossa aula, videoaula. Espero que você tenha gostado. Você veja aí esse mapa aí, o mapa do mundo praticamente naquela época. Você tem todo aí o Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo, que ele está maior, centralizando. Você vê o norte da África, você vê o sul da Europa, o leste, o oeste da Europa. Você vê toda aí, você vê toda a Ásia, toda essa área aí que você vê pintada é o território que os romanos conseguiram conquistar, certo? Então, chegaremos aqui, vimos aqui uma imagem, né? Uma imagem de ficção, porque ninguém tirou foto do imperador. Na época não tinha WhatsApp, não tinha as câmeras fotográficas, mas as imagens foram ficando e foram sendo guardadas e perpetuadas. E chegam os nossos dias. O que mais você pode ver sobre Roma é justamente as grandes edificações. Essa aí é o Coliseu, é aquele espaço feito a Fonte Nova, né? Feito o Maracanã, feito esses estádios onde o governo botava os escravos, os gladiadores, para brigar contra as feras, gladiador contra gladiador, e por aí vai. Então, a gente está finalizando aqui. Fico muito contente por você ter chegado. Aqui, essa parte aqui já é a conquista da Grécia. Você vê, nós demos a aula de Grécia e passamos esse mapa aí. Uma construção também, né, que você pode ver. Isso aí é tudo obras que ainda existem. Quero dizer aqui que nós chegamos até o final dessa sexta aula, que nós tratamos do legado cultural do Império de Roma, Império Grego, tudo o que deixou para os nossos dias. Essa é uma produção do professor Bernardino Gaioso, certo? Esse projeto é o projeto Professor com Vídeo, e com certeza gostaria de fazer mais vídeo aula para contribuir nesse momento da pandemia. Essa é a minha contribuição gratuita para vocês, meus caros alunos, meus caros familiares. Tenho aqui a fonte de pesquisa que eu deixo para vocês. Vocês podem também buscar nessas fontes de pesquisa mais conhecimentos. Não fiquem parados. História é vida, e vamos fazer vida hoje e agora e viver ela. Muito obrigado. Obrigado, Deus, por me dar essa oportunidade de estar falando com vocês. Um grande abraço.